Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Juízes, capítulo 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira porque diziam: ao amanhecer, nós o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até o meio da noite. Então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram dizer a ela: convença-o e veja em que consiste o segredo da grande força que ele tem e com que poderíamos amarrá-lo, para assim podermos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe: se alguém me amarrar, com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele, porém, arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a força dele. Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele, porém, arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem uma linha. Dalila disse a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo com os fios em um tear e prendê-las com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças com o fio no tear e as prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto de ele ficar extremamente abatido. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos governantes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela levando consigo a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado.
Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Contudo, logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, o deus deles, e para festejar. Comemorando a vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. Mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os governantes dos filisteus estavam presentes e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Então, Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então, Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a família do seu pai foram buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que certa vez disse à sua mãe: com respeito aos 1.100 ciclos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo. Eu a peguei. A mãe lhe disse: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 1.100 ciclos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Ele, porém, devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 200 ciclos e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. Estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Na sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, Mica lhe disse. Seja o meu pai e sacerdote, e eu darei a você 10 ciclos de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou o seu sacerdote e ficou morando na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois tenho um levita como sacerdote. Juízes capítulo 18. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, os danitas enviaram 5 dos seus guerreiros mais valentes, de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Disseram-lhes: vão e explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica.
onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? O que você procura aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. Então eles lhe pediram: consulte a Deus para que saibamos se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz. A viagem de vocês tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, despreocupado, tranquilo e próspero, assim como os sidônios, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não se relacionavam com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, os seus irmãos lhes perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada. Não hesitem em ir e tomar posse dela. Chegando lá, encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado Maané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espiado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabiam que em uma dessas casas há um colete sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então, eles se aproximaram e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram à porta. Os 5 homens que haviam espiado a terra entraram e apanharam a imagem, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja o nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote a uma tribo e a um clã de Israel que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o colete sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo os filhos, os animais e os seus bens na frente deles, deram meia volta e partiram. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando, atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar: qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco. Senão é possível que alguns homens amargurados com a vida o ataquem, e você e a sua família perderão a vida. Assim, os homens de Dan seguiram o seu caminho. Vendo Mica que eram fortes demais para ele, deu meia volta e regressou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Mataram todos à espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não se relacionavam com nenhum outro povo. A cidade ficava em um vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela.
deram à cidade o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel, embora antes a cidade se chamasse Laís. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Novo Testamento, Lucas capítulo 7, versículos 1 ao 30. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. João chamou 2 deles e enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos cegos. Então, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Todo o povo e até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e foram batizados por João. Contudo, os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles e não foram batizados por João. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.